Livro de Juízes, capítulo 2. Quero ler o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pai, pedimos que tu aplique essa palavra em nossos corações, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos possam se sentar. O título da minha pregação é Uma Geração que não obedecia a Deus. Uma geração que não obedecia a Deus, e o meu objetivo é mostrar que a geração que faz as coisas de acordo com seus próprios olhos e sua própria vontade, não obedece ao Senhor. Uma geração que segue seu próprio coração, seus próprios instintos, não obedece ao Senhor. E é interessante, queridos irmãos, porque talvez a gente esteja vivendo um dos momentos mais difíceis do evangelicalismo, vou colocar brasileiro, os mais difíceis que existem. Porque nós temos hoje muitas igrejas crescendo bastante, lotadas, mas com muitas pessoas dentro dessas igrejas que de fato não estão andando no caminho da obediência. Estão dentro da igreja, mas que estão seguindo seu coração, sua intuição, que acham correto, que acham certo. Interessante como que a gente tem pouco conhecimento histórico. Depois do iluminismo, nasceu uma nova igreja. Depois do movimento do iluminismo, da revolução gerada pelo iluminismo, nasceu uma nova igreja. Uma igreja que começou a colocar em xeque e em dúvida toda e qualquer revelação objetiva das Sagradas Escrituras. Poucos movimentos influenciou tanto o cristianismo como o iluminismo, que colocou a razão acima de qualquer coisa. Apenas aquilo que é científico é verdadeiro. Muitos pastores, para tentar ajustar a fé cristã ao iluminismo, começou a questionar tudo que é sobrenatural na Bíblia. Os milagres, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição. Esse movimento foi chamado de liberalismo. E esse movimento fez com que a igreja na Europa morresse. Hoje, vários templos na Europa são boates, outros são bibliotecas. Perderam o sentido. Há um esvaziamento muito grande das igrejas. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Exatamente porque começaram a colocar em xeque a revelação objetiva, a palavra de Deus. As pessoas começaram a criar um novo cristianismo. O meu cristianismo, ou vamos colocar assim, o meu jeito de ser cristão é esse. Deus no céu e a consciência na terra. As pessoas começaram a ser governadas por uma revelação subjetiva.
Eu acho, o que eu sinto e o que eu penso é que é o correto. Óbvio que o movimento liberal na história da igreja morreu, mas ele sempre ressurge com outras facetas. Por exemplo, hoje, chamada igreja progressista, que está o tempo todo questionando, por exemplo, a ética sexual da Bíblia, colocando em xeque os valores morais do próprio cristianismo. Então nós temos hoje muitas igrejas cheias de pessoas, mas que têm como regra de fé e prática não uma revelação objetiva, mas uma revelação subjetiva, aonde ela segue aquilo que ela acha adequado. Ela tem uma espécie de obediência seletiva da Bíblia. O importante é estar bem. O importante é me sentir bem. Se a igreja me faz me sentir bem, aleluia. Desde que ela não me imponha nada, desde que ela não crie regras, desde que ela não diga o que eu tenha ou o que eu não tenha que fazer. Só que quando a gente lê o livro de Juízes, a gente começa a perceber que isso não é novo. Já estava aqui. E é interessante porque quando a gente olha para Juízes, 2 versículos amarram todo o livro de Juízes, a meu ver. O primeiro está aqui no verso 10, que diz assim, capítulo 2, 10. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Agora, olha o que está no final do livro, no capítulo 21, verso 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Pessoas que não conhecem mais a Deus e só faz aquilo que lhe parece mais adequado, mais certo, são pessoas que não obedecem a Deus. E conhecimento, no sentido hebraico da palavra, é mais do que informação. É algo empírico, é experiencial. Uma geração que não experimentou de fato quem é Deus, que não apenas sabe que Ele abriu o mar vermelho, mas que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele está no nosso meio. Essa geração que diz que conhece a Deus, mas não obedece, é a geração que de fato não conhece experimentalmente, empiricamente a Deus. Essa geração não sabe o que é obedecer a Deus. Infelizmente, Juízes é um livro atual para todos nós. E diante desse texto que Deus trouxe, eu gostaria de colocar a seguinte questão: quais são as marcas de uma geração que não obedece a Deus? Quais são as marcas de uma geração que não obedece a Deus? Em primeiro lugar, uma geração que não obedece a Deus não faz o que é reto aos seus olhos. Olha o verso 11 do capítulo 2, eu li o verso 10, agora olha o 11 ao 13. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. A geração que não obedece ao Senhor não faz o que é reto aos olhos do Senhor. Deus, ele trabalha com uma régua, queridos irmãos. Paulinho entendeu isso no capítulo 4 de Coríntios, quando Paulo diz assim: nem eu nem Apolo ultrapassamos a régua, diz ele, o que está escrito. Nós não ultrapassamos a régua de Deus.
Deus estabeleceu uma régua no Gênesis. Deus falou para Adão: Adão, isso pode, isso não pode, essa é a régua. A minha palavra, Adão, é a régua. Quando Deus chamou Josué, disse para ele: não afaste dessas palavras, nem para a direita e nem para a esquerda. Ande na régua, Josué. Permaneça na régua. Essa régua é a palavra do Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 119 vai dizer: como o jovem vai manter puros os seus caminhos, observando segundo a sua palavra. Quando nós saímos da régua, daquilo que Ele estabeleceu, quando nós abandonamos a reta do Senhor, quando nós começamos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, quando nós preferimos a mentira, quando nós preferimos as nossas intuições, quando nós preferimos seguir nossos corações, nossos desejos, aí começa a nossa derrocada. Aí começa a nossa decadência. Quando a igreja parou de seguir a palavra, ela começou a decrescer. O que aconteceu com a igreja europeia é que ela afastou da régua. A palavra de Deus deixou de encantar as pessoas. A palavra de Deus deixou de ser suficiente. Nós queremos algo mais. Nós queremos uma filosofia. Nós queremos algo que nos encante, porque a Bíblia não é suficiente. Não é isso que Paulinho vai combater em Gálatas? Pessoas que começaram a dizer: Jesus é bom, mas nós precisamos circuncidar nossos filhos. Jesus é o caminho, mas nós precisamos continuar fazendo as festas das luas novas. Precisamos continuar celebrando a festa dos tabernáculos. Jesus é bom. E Paulinho vai dizer: vocês caíram da graça, vocês desviaram. A régua é simples, só Cristo. É essa a resposta de Paulo aos Gálatas. Caminho é Cristo. Não precisa acrescentar Moisés ou qualquer outra coisa. Mas infelizmente há uma tendência em nós de rejeitar a palavra do Senhor e começar a ouvir outras vozes. A voz do coração, a voz da cultura, a voz do movimento, a voz daquilo que encanta. Nós temos que voltar para as Escrituras. Esse foi o grito dos reformadores, para que a gente voltasse para as Escrituras. E a igreja precisa toda vez falar a mesma coisa. Temos que voltar para as Escrituras. Esse povo deixou de seguir o que era reto. Deus não nos criou para esquecê-lo. Deus nos criou para que a gente lembrasse dele o tempo todo. É por isso que Deuteronômio capítulo 6 fala aos pais: ensina seu filho assentado, quando ele estiver de pé, quando ele for deitar, quando ele levantar de manhã, antes de tomar o seu café, antes de escovar seu dente. Ensina seu filho, mostra para ele a régua, diga para ele o caminho, fala para o seu filho como é que deve viver, como que é que o Senhor espera que ele viva. Diga para ele. E por que o Senhor ensina isso em Deuteronômio? Porque a única forma da gente salvar a nossa geração é mostrar para eles que existe uma régua, que existe um caminho, que existe uma reta. Mas esse povo preferiu a prostituição. Verso 17 do capítulo 2 diz assim: mesmo assim, verso 16: então o Senhor levantou os juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. É interessante que o Senhor chama de prostituição quando a gente coloca uma outra pessoa no lugar de Deus. O ídolo, ele fala assim: quando você coloca um ídolo na frente de Deus, você está prostituindo. Vocês preferiram prostituir. É adultério. O pecado nos torna adúltero, todo pecado, no sentido espiritual da palavra. Porque toda vez que eu começo a colocar qualquer coisa acima de Deus, o casamento, os negócios, os pais, o dinheiro,
o prazer, toda vez que eu coloco algo da criação, que sem dúvida pode ser bom, como matrimônio, eu estou cometendo prostituição, eu estou adulterando, eu estou simplesmente me prostituindo com outros ídolos, com aquilo que não agrada o Senhor. E Deus está falando, aquele que anda reto, não prostitui com outros deuses. E é interessante porque Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva. E eles estavam colocando a fé nesse Deus, eles estavam colocando a fé nessa divindade, eles estavam colocando a fé naquilo que aparentemente era um Deus, mas não era. Paul Tillich, um filósofo alemão, ele disse que idolatria é qualquer absolutização do finito. Toda vez que eu transformo algo finito, dou um valor infinito para algo finito, eu estou idolatrando. Quando eu transformo minha família em algo infinito, meus negócios em algo infinito, meu prazer em algo infinito, quando eu absolutizo aquilo que é finito, eu estou cometendo idolatria. A idolatria, queridos irmãos, é pegar qualquer aspecto da criação que aparentemente é bom, como o prazer, o casamento, a família, e coloca no lugar de Deus. É por isso que o pai pediu a Abraão seu filho. Não que ele quisesse um filho de Abraão, é que ele queria mostrar para Abraão, Abraão, toda vez que a criação está no lugar do Criador, ocupa a centralidade da sua vida, aí sim, Abraão, você está pecando. Deus está o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, preocupado se nós estamos andando retos ou não estamos andando reto. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está o tempo todo chamando o povo para conserto, para renovar aliança, para arrependimento. Deus levanta profetas, Deus levanta reis. Quando você lê Hebreus 11, está ali uma galeria de exemplos, para quê? Para dizer para nós assim, eu quero que vocês olhem para esses homens, aprendam com eles, aprendam com essas pessoas. Eu quero que vocês vivam a vida que de fato me agrade. Mas parece que a nossa geração não entende isso. Não consegue compreender que Deus tem um caminho de obediência e um caminho de retidão para que a gente ande nele. Mas infelizmente, queridos irmãos, a geração que não obedece a Deus não faz o que é reto aos olhos de Deus. Mas em segundo lugar, uma geração que não obedece a Deus não mede as consequências dos seus pecados. Primeiro, ela não faz o que é reto. Ela não quer andar no caminho da justiça, no caminho da verdade. Ela não quer andar no caminho da ética bíblica. Mas, em segundo lugar, ela não mede as consequências do seu próprio pecado. E esse é um problema sério. Olha o verso 14 do capítulo 2. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguem resistir. Não medir as consequências do pecado é ignorar que Deus é um Deus de ira. Sabe qual que é o problema desse novo evangelicalismo? Porque nós temos hoje, irmãos, várias versões de cristianismo. Temos várias versões de cristianismo. Nós temos que parar de achar que é todo mundo igual, que não é não. Nós temos que passar que as igrejas é tudo igual, que não é. Parar de pensar que o cristianismo não é mesmo. Nós temos uma versão hypada do cristianismo que não dá mais para aceitar. Essa versão popular da parede preta, do culto show, nós temos que parar. Essa versão que transformou o culto num show, não dá para engolir mais, eu não suporto. Não dá. O culto é uma oferta que eu levo ao altar. O culto é a oferta que eu entrego a Deus. Culto não é lugar que eu negocio, que eu barganho. Culto não é lugar para mim sair de lá motivado.
para me sair de lá alegre, para me sair de lá arrepiado. Culto é lugar que eu choro, que eu entrego a minha oferta, que eu coloco diante do Senhor a minha vida. Isso é culto, culto é para Deus. Essa versão hypada, modernizada, popularizada de igreja, está insuportável. E as pessoas estão abandonando essas igrejas porque não aguentam mais. E não acham a igreja séria. Não aguentam mais, queridos irmãos. Eu estou conversando com pessoas que estão abandonando as igrejas, que não suportam mais. As pessoas não estão medindo as consequências, os pastores não estão medindo as consequências. Ninguém está percebendo que nós estamos indo para uma derrocada espiritual. Nós estamos pregando para ter número, nós estamos fazendo culto para ter número, nós estamos preocupados com o bolso. O Deus bíblico é um Deus de ira. No dia que nós tirarmos esse elemento de Deus, nós acabamos com Deus. Qualquer versão de Deus que não leve em conta que a ira é um atributo dele, nós perdemos a visão do Deus bíblico. A cruz de Cristo é o lugar onde existe um equilíbrio entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Na cruz, Deus está exercendo justiça, matando o seu próprio filho. Porque foi o pai que matou o filho, entregou o filho. Os judeus não. Na cruz, a ira de Deus vem sobre o filho. Por quê? Porque o filho tomou o meu e seu pecado, levou para si. E o pai mata o filho, no sentido de que ele é o representante de todos nós lá na cruz. É a ira, é a justiça. Mas ao mesmo tempo o pai nos ama. Porque através do seu filho nos perdoa, através do seu filho nos reconcilia. Percebe? A cruz é o lugar, é o palco onde é exibido a ira e o amor de Deus, num só momento. Mas nós não estamos medindo as consequências do nosso pecado. Nós estamos brincando de crente, nós estamos brincando. Se nós olharmos, 4 coisas podemos observar aqui. Primeiro, a ira de Deus foi provocada. Primeiro, fizeram o que é mal ao Senhor, verso 11. Abandonaram o Senhor, verso 12 e 13. Foram após outros deuses, verso 11 ao 13. Prostraram-se perante outros deuses, verso 12. Deus ficou irado. Uma coisa que o Antigo Testamento não esconde é a ira de Deus. Mas uma coisa que o Antigo Testamento não esconde é a ira de Deus. Mas se tem uma coisa que o Novo Testamento não quer esconder, é a ira de Deus. Olha o que está em Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade pela injustiça. E isso é interessante, porque olha que está no verso 25 do capítulo 1 de Romanos, 25 e 26. Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, falando do homossexualismo. É a ira de Deus. O Novo Testamento não esconde, queridos irmãos, que o pecado tem consequência. Capítulo 11, 1 Coríntios, muitas pessoas tomam a ceia indignamente, diz o texto, adoecem e alguns até morrem. O que é isso? Causa e efeito, causa e consequência. Pecou e a consequência veio. Agora, olha o que está escrito em Apocalipse, queridos irmãos, capítulo 2, verso 22 a 23. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela.
a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqui está falando de pecado e consequência, de causa e consequência. Jesus curou uma pessoa no tanque de Betesda e disse para ele assim: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Eu pergunto aos queridos irmãos: o que é pior do que ficar entrevado numa maca? O inferno, o juízo eterno. Aquele que não obedece ao Senhor, irmãos, não mede as consequências do seu pecado. Infelizmente, você vê a história em números de Corã, Datã e Abirão, e mais 250 pessoas que morreram por causa do pecado deles, número 16:35. Se tem uma pessoa que sabia que o pecado tinha consequência, Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 51 mostra exatamente a alma de um Davi que entende que pecado tem consequências. E que nós temos que abandonar o nosso pecado. Temos que abandonar os nossos erros. O Novo Testamento fala a história de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Mentiram para aparecer diante da igreja. E a consequência foi a morte literal deles. Nós temos que entender que aquele que obedece a Deus não mede as consequências do seu pecado. Aquele que obedece a Deus leva a sério o seu pecado. Analisa a sua vida do pecado. Eu estou pecando, eu estou andando no caminho errado, mas em terceiro lugar, quais são as marcas de uma geração que não obedece a Deus? Terceiro, não aceita a autoridade dos líderes levantados por Deus. Olha o verso 17, do capítulo 2 de Juízes. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir aos juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ele está falando aqui que diante do pecado das pessoas, ele levantou juízes, libertadores. Mas o povo não quis ouvir os líderes, não quis dar ouvido para eles. E aqui nós temos, queridos irmãos, duas questões. Muitas das vezes, a geração que desobedece a Deus é uma geração que não foi ensinada, e aí a culpa é dos líderes. Muitas das vezes, uma geração de crente que não obedece a Deus é uma geração que não foi discipulada, não foi treinada, não foi doutrinada, e por isso desobedece a Deus. E nesse sentido a culpa é dos líderes. Infelizmente, muitos hoje estão pregando para ter ibope, estão pregando para postar. Muitos hoje estão cantando para motivar, para sugestionar as pessoas. Mas poucos estão comprometidos em mostrar a régua, em mostrar o caminho da obediência. Quando você estuda o Sermão da Montanha, e você chega no capítulo 7, que é o capítulo emblemático, o Senhor fala de porta e caminho. Porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo. Só faz sentido essas duas metáforas à luz do capítulo 5 até o capítulo 7. Se Cristo é a porta de entrada, esse caminho é o caminho da obediência. Porque se você pegar o capítulo 7, o tema central vai ser a obediência. É sobre isso que ele fala. Ele vai dizer assim, palavras não substituem obediência. Muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu faço, mas não fazem o que eu mando. Depois ele diz, ouvir não substitui obedecer. Ele ouve, mas não obedece. É uma casa edificada sobre a areia e não sobre a rocha. O capítulo 7 está dizendo que o caminho estreito é o caminho da obediência.
a tudo que ele ensinou. Aí quando você pega os 8 bem-aventuranças, alguns falam que é 7, quando você pega elas ali, você vai dizer, esse é o caráter do cristão. É assim que ele tem que viver. Então, ou a igreja está morrendo porque os líderes estão pregando seletivamente a Bíblia. Por que muitos pastores não pregam expositivamente? Não abre o texto e tenta explicar o texto. Não se bote. As pessoas não ouvem um pregador mais assim. Eu ouço muitos pregadores. Um hábito meu ouvir pregadores. Ouço muitos. O pregador, ele está filosofando ali. Solta uma frase motivacional e vai filosofando. Gente, por que o cara não lê o texto? O que é pregar expositivamente? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto, é só isso. Uns leem e explicam, e enquanto explicam, aplicam. Outros leem, explicam o contexto e aplicam ele topicamente, como eu faço, o Hernando Dias Lopes faz. Mas é isso que nós temos que fazer. Eu fui pregar na igreja, pastor, só prega. Vai, prega. Abriu o texto, fui explicar o texto, ele acabou com ele. Ah, você prega expositivamente, né? Eu senti um ar de decepção. Tipo assim, você prega assim. Teve um pregador, foi minha ovelha. Ele falou, eu mudei o jeito que o senhor me ensinou de pregar, pastor. Agora eu prego narrativamente. É mesmo? Eu estou lá ouvindo o pregador. Eu falei, o que é isso, gente? Eu ouvi algumas pregações, não aguento mais ouvir. Muito da geração hoje está morrendo porque os pastores pararam de expor a Bíblia. E por que não querem expor a Bíblia? Porque não dá ibope. Quando você vê esses cultos, show e tudo isso, o pastor com a roupinha apertadinha, falando frase de efeito, por que isso? Você não vê um pastor desse, nesse estilozinho, abrindo o texto, explicando o texto, deduzindo os textos, porque não funciona. Num sermão motivacional, um ponto ou outro, uma frase ou outra vai pegar alguém, vai animar alguém vai sair chorando da igreja. Mas o sermão expositivo, ele exige de quem está ouvindo prestar atenção na Bíblia, conferir, ele é bereano. Então, muitas das vezes a igreja está sofrendo, os pastores não querem. Conversando com um pastor de uma igreja que estava crescendo muito, foi meu amigo. Durante muito tempo, hoje está nos Estados Unidos, abandonou família aqui e foi morar lá. Está lá. Eu perguntei para ele assim, pastor, qual foi o último livro que o senhor leu? Nossa, Parreira, nem lembro mais. Não lembro qual foi o último livro. Eu acho que eu li Heróis da Fé de Orlando Boyer. Eu falei, não acredito. Primeiro porque o único livro que ele leu foi de um autor lá quase que da década de 50, 60, que não tinha muito conhecimento, conteúdo profundo, e um livro que ainda deixou muito a desejar, porque conheço o livro, eu li ele na década de 80, imagina. Lá na década de 80 eu já tinha lido esse livro. Ele já era fraco, imagina hoje. No entanto, a igreja está grande, cheia. Então, ou a igreja está sofrendo, porque os líderes não fazem o seu dever de casa, e aí eu vou para o segundo ponto, né? Eu tenho que falar de vocês também. Ou porque as pessoas não ouvem os líderes, não querem ouvir. Porque aqui no texto diz que eles não ouviram os juízes, não deram valor a esses. Não querem ouvir. Lembra daquele discurso de Paulo em Atenas? Ô Paulo, sobre isso te ouço depois. O crente está fazendo uma coisa. Sobre esse discurso de pecado, sobre esse discurso de mudança de vida, sobre esse discurso de transformação, eu vou ouvir depois. Agora eu não quero saber disso. Então nós temos de um lado uma liderança que não está comprometida com a palavra, e do outro lado
Nós temos um grupo de pessoas que está atrás do quê? Olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 4. Pessoas que estão correndo atrás de ventos de doutrina. Coisas que dá coceira no ouvido. Uma geração que não obedece a Deus, não aceita a autoridade dos seus líderes. Mas eu vou encerrar, estou pulando aqui. Uma geração que não conhece a Deus, que não obedece a Deus, em último lugar, não persevera no caminho do Senhor. Olha o verso 19 do capítulo 2. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. O líder morreu, aquele que ensinou o caminho, que ensinou a verdade, e as pessoas correram para o erro novamente. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês muito importante. Grava isso. A marca principal de um convertido é a perseverança. Toda vez que você encontrar a pessoa que se diz crente, mas não persevera, duvide. Duvide da conversão dela. Eu não estou dizendo que a marca do verdadeiro convertido é a perfeição. Porque a própria Bíblia narra os pecados de muitos homens de Deus. E os erros dele. Mas a perseverança de continuar. A ênfase do Antigo Testamento é a perseverança. A ênfase do livro de Juízes é a perseverança. As cartas de Paulo enfatizam a importância de se manter firme, de perseverar. Talvez um dos temas centrais de Hebreus, porque o tema central de Hebreu é a supremacia de Cristo. Eu diria que o segundo tema central de Hebreus, se o primeiro é a supremacia de Cristo, o segundo é a permanência. Porque a carta aos Hebreus foi escrita para uma igreja que estava passando problemas, perseguição de Roma, muitos estavam sendo assassinados, e é nesse contexto que muitos começam a querer desanimar e abandonar a igreja. A carta é escrita para que o povo persevere, para que o povo continue no caminho, para que o povo continue firme. As 7 cartas a igrejas do Apocalipse têm como pano de fundo a ideia de que é preciso perseverar. Então a marca do verdadeiro convertido é perseverança. Perseverar na oração, na leitura da palavra, perseverar no congregar, capítulo 10 de Hebreus, perseverar no evangelismo, perseverar na vida de santidade. O que aconteceu com o livro de os juízes é que Deus levantava um juiz, o povo estava vivendo em opressão, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo, vinha um período de paz, o juiz morria, o povo voltava a pecar, Deus voltava a mandar o opressor, o povo voltava a clamar, Deus levantava um libertador, o povo tinha um período de paz, o juiz morria, o povo voltava a pecar, ou seja, eles estavam vivendo um círculo vicioso, aonde eles não tinham uma perseverança, eles não tinham uma constância. A geração que não obedece a Deus é uma geração que não persevera. A questão que nós temos que levantar, queridos irmãos, é: nós não queremos ou nós não conseguimos viver essa vida de perseverança? Nós não queremos ou nós não conseguimos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu acho que a verdade é que nós não queremos. Nós não estamos buscando essa vida de santidade. Nós não estamos buscando essa vida de andar certo, de andar no caminho do Senhor. Nós estamos preferindo o caminho mais fácil. Nós estamos preferindo a porta larga. Nós estamos preferindo o caminho largo. A geração, queridos irmãos,
que não obedece a Deus, não faz o que é reto aos seus olhos, não mede as consequências do seu pecado, não obedece os líderes que Deus levantou e não persevera. A pergunta é: qual geração é a sua? A que obedece ou a que desobedece? Vamos colocar de pé, queridos. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Aleluias.